Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar de outro assunto que não tá tão no hype, mas é importante pra gente entender por que estamos aqui e pra onde vamos, que é a religião intrinsecamente misturada na política, mais especificamente do pastor Silas Malafaia e o bolsonarismo. Entenda, é um assunto complexo, importante, que a gente vai cada vez mais falar sobre isso, porque, na minha visão, é uma manipulação de uma parte da população muito importante e vulnerável, que a religião está tratando isso como barganha, e não é bom nem para a religião e nem para as pessoas. Mas roda a vinheta, não deixa de se inscrever e comentar. Bom, a religião entra hoje na política numa forma muito simples e fácil de você entender: a luta do bem contra o mal. Isso é complexo. Nós, pessoas de Deus, estamos a favor do Bolsonaro, e todo o resto que não está são pessoas contra Deus. Essa é a lógica sendo usada por Malafaia. Isso não é por acaso, isso é engenharia social. Porque vamos lá, se eu sou o bem, o homem de Deus, e o meu rebanho é de Deus, todos que forem contra são do mal. E pessoas de outras religiões? Pessoas que não são da igreja do Malafaia, mas são protestantes, do mal. Católicos, que não são a favor de Bolsonaro, do mal. Pessoas de outra religião que não são a favor do mal. Entende que aí não tem mais discussão. Hoje eu vi Malafaia falando sobre vários trechos da Bíblia e acusando Moraes de ser praticamente o demônio. Bom, se ele é o demônio e eu sou de Deus, não temos discussão. Não tem por que ter uma reflexão sobre os atos do dia 8 de janeiro, as tentativas de golpe, Eduardo lá fora, porque todos eles que estão fazendo isso são de Deus e o resto é do mal. E é isso que a política é? É isso que a gente vai rebaixar a política? Entenda, a política não é isso. A política é o contrário. A política são adversários, pessoas que pensam diferentes. Não é a batalha do bem contra o mal. Os princípios da direita, da esquerda e do centro sempre serão os mesmos. O melhor jeito da população viver, crescimento econômico, justiça, leis duras contra bandidos, bandidos pagando pena, saindo, sendo reabilitado à sociedade. Bom, enfim, todos defendem a mesma coisa. O que difere um lado do espectro político ou outro é o jeito que isso vai acontecer. É o modo, qual o caminho que vamos traçar. E aí está a discussão. Você pode achar que é melhor o caminho da direita, você pode achar que é melhor o caminho da esquerda, você pode achar que o melhor caminho é do centro, quando o centro tem um projeto de país. Porque no Brasil, aparentemente, o centro não tem projeto de nada. Mas existem países que sim, existe um centro bem consolidado e o centro tem projeto de país. Mas enfim, papo para outro vídeo, o centrão já temos aqui. Então, essa briga da ideia de bem contra o mal, o que mais está acontecendo é a erosão total da democracia por esse tipo de discurso. Por quê? Vamos lá. Se eu sou de Deus e você não é, porque você não pensa que nem eu, então significa que eu posso esticar as leis o máximo possível para que meu lado ganhe. E até mesmo passar um pouquinho da lei, afinal de contas, eu sou bem. Então eu vou ultrapassar os limites da lei, mas é por um bom motivo, e depois, lá na frente, eu recuo depois que eu ganhar do mal. É isso? Não é guerra. Isto está sendo usado para a guerra. Se a gente voltar o nosso coração pro Evangelho, para a Bíblia, e descobrir que os bem-aventurados caminham na direção oposta da guerra e da guerra santa. Nós já temos inúmeros exemplos históricos de guerras santas que não ajudaram nenhum dos lados a viver uma vida melhor. O que ajudou foi a paz. A guerra santa não ajudou em nada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. São palavras corriqueiras usadas pelos pastores a inflamar o discurso. A justiça aqui, nesse exemplo, não é vingança de qualquer jeito, nem a vitória do meu
lado a qualquer preço, a vingança e a desculpa da vitória a qualquer preço levam hoje, na mistura da religião e a política, a mais conflitos para beneficiar apenas os seus líderes. Ou você esquece que está no Congresso o projeto de lei para diminuir impostos para quem ganha até R$5.000. Não é interessante para Malafaia defender esse projeto? Os seus fiéis, o seu código de ética como pastoreio, como apóstolo, pastor, eu já não sei qual é a deliberação agora da sua igreja, não tá na hora de você falar, pô, isso aí é legal pra galera lá, né? E quem ganha até R$5.000 vai pagar menos imposto. Poxa, isso ajuda. Não, isso não é interessante. Bem-aventurado os perseguidores por causa da justiça. Bom, isso não é salvo-conduto para burlar regras e chamar critério jurídico de perseguição. As leis dos homens são baseadas em fatos reais. Eu sei que é diferente das leis da igreja, que são baseados em teorias. É diferente, eu sei, porque eu entendo, eu leio bastante. Mas você acha que mesmo com declarações de generais, depoimentos, com delação, com minuta do golpe, com todo tipo de prova produzida pelos invasores do dia 8 de janeiro, produzida por Bolsonaro em reuniões fechadas e divulgadas as imagens que ele mesmo mandou gravar, as pessoas, os ministros não sabiam que estavam sendo gravados. Com tudo isso, vocês estão lutando pelo que é justo perante a Deus e perante ao homem? Pode ser, na sua interpretação da sua religião, cometer crimes em nome de Deus seja perdoado. E tá tudo bem. E tá tudo bem se a sua religião acha isso. Mas a lei do homem não acha. Você não pode cometer crimes em nome de Deus e sair impune porque a sua religião acha isso salvável, acha isso honesto, acha isso justo. Na lei do homem, não. E não adianta você pegar toda a sua igreja e transformar ela numa milícia da virtude e da honestidade de acordo com o que a igreja de vocês pensa. A ideia aqui, no mundo real, fora da igreja, são as leis do país. Se vocês querem defender criminosos, tudo bem. Mas sejam sinceros. Vamos defender os Bolsonaros por conta da nossa religião que perdoa o que eles fazem e por isso merecem ser livres. Porém, a justiça do homem não concorda com vocês. Vocês façam a campanha honesta que vocês quiserem, porque você me coloca, Pastor Silas, em diversos momentos badernas do MST, que foram sim, tiveram protestos em Brasília, que saiu do contexto e tudo bem, e eles tomaram cacete, entraram em conflito com a polícia, pessoas foram presas e pronto. Mas eles não entraram nos prédios públicos e quebraram tudo pedindo golpe de Estado. São coisas, assuntos totalmente diferentes. Você comparar o MTST na época da Dilma, 2014, que queria a reforma agrária, que até hoje não saiu, e eles estavam lá indignados com isso, eles não estavam lá querendo golpe de Estado. Por isso que eles não foram acusados de golpe de Estado. Eles não estavam lá defendendo que um líder não tomasse posse depois de ser eleito. Eles estavam lá por outros motivos. Então cada motivo tem a sua acusação. Ou não? Ou Jesus foi crucificado porque ele defendia uma coisa e foi acusado por outra? Será? Acho que não, né? Acho que Jesus foi crucificado pelas ideias dele. E pelo que ele foi acusado. Está aí? Então não adianta vocês... essa parte é muito perigosa. E aí você me fala, não, mas a esquerda também usa. Sim, a esquerda também usa. E por isso que isso tem que ser combatido. Pessoas de má índole e oportunistas existem de ambos os lados. O caminho mais fácil
O coração do homem é pela religião. E isso é sabido. Você usa versículos complexos da Bíblia mal retirados do contexto para transformar as palavras de qualquer um em coisas belas. O contexto das palavras usadas tanto no vídeo de Malafaia quanto de outros pastores que defendem a ideia do Bolsonaro estar livre por causa que Deus e ele é o ungido e ele é o Messias, isso pode ser na sua igreja, lá dentro. Pode ir lá explicar e manipular o povo que você quiser. Mas o que não pode é sair gritando aos quatro ventos que as pessoas são inimigas porque não concordam com as suas ideias políticas. As pessoas são adversárias e têm que conversar sobre política e não se agredir. E não transformar a sua religião, a facção da sua religião, num exército ideológico para continuar agredindo os três poderes, para continuar agredindo o STF. Afinal de contas, não serve diminuir a pena, porque vocês falam o tempo todo das pessoas presas no 8 de janeiro. Ai meu Deus, as pessoas do 8 de janeiro, não sei o quê. Bom, 1.600 processos penais abertos. 550 pessoas, mais ou menos, falaram sim, eu cometi os crimes. Estão livres e fizeram um telecurso 2000 sobre o que é democracia, pagaram a multa e estão livres. Sobraram 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, 141 estão presas. 29 esperando julgamento e 100 ainda não vai começar agora essa semana. Então, vocês estão lutando para libertar 141 presos. E os mais de milhares de presos que estão nas cadeias sem julgamento aguardando? Não interessa a igreja? Por que esses bandidos em especiais interessam a igreja do Senhor? Porque isso dá a mídia? Pobre, preto, não dá? Pessoas que estão presas aguardando julgamento não dá mídia? Por que esses bandidos dão? Esses bandidos são usados para alimentar a bolha? Alimentar os fiéis? Você não deveria alimentar o seu rebanho com inspirações religiosas, com palavras doces, com conselhos? Ou o seu rebanho já está perfeito ao ponto de você poder virar essa arma direto para o STF? Qual bandido merece o perdão de Deus? Porque eu sei que existem vários missionários dentro das penitenciárias espalhando a palavra de Deus. E aqueles e esses? Qual a diferença do preso que você defende? O MST defendia invasão de terras. E até hoje defende. E a direita abomina. Porém, a direita invadiu os três poderes. Quebrou os três poderes. E hoje pede perdão. E pede para ser absolvido de todos os crimes. Quem é que defende uma coisa e faz outra? O MST, que tanto vocês gritam a plenos rumores, defende isso até hoje. Vocês não defendem, porém fazem e depois pedem para serem perdoados. Essa é a retórica da religião dentro da política? A democracia não vai ser exorcizada pelo golpe de Estado. A democracia continuará com todos os seus defeitos, caminhando para ser fortalecida. E essa ideia golpista, manipulando pessoas através da religião, é abominável. Às vezes parece que o Senhor se esqueceu das virtudes da Bíblia: honestidade, compaixão, verdade, pureza. Isso sim é o que ensina a religião que deveria estar na sua cabeça. Mas apesar que eu acho que a religião que está na sua cabeça é a religião da vingança, do ódio, da mentira e de transformar tudo em dinheiro ao lucro das pessoas que sofrem. Porque pautas como a diminuição do imposto
pago por quem ganha até R$ 5.000 não te interessa. O arcabouço fiscal vai ajudar tanto empresa quanto pessoas não te interessa. O que te interessa é manter a sua bolha acesa com mentiras, falsas verdades e, no fim das contas, quem perde é a democracia, porque você vai transformar uma parte do seu rebanho em zumbis políticos que não conseguem tomar as suas próprias decisões. Os parlamentares e os senadores devem ter as suas próprias religiões. O que não pode é os dogmas da religião serem transformadas em leis. Isso não pode. O resto, os seus princípios podem ser religiosos, mas você não pode transformar a religião de uma parte da população em lei. Muito obrigado e até a próxima.